Salmo 126, nós vamos ler apenas o 5 e o 6. Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo 126, versículos 5 e 6. Eu vou ver o que eu consigo fazer com 30 minutos. A palavra de Deus diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Agora leia comigo, vamos ler juntos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Senhor nosso Deus, sempre que nós lemos a Tua palavra, nós estamos diante de uma grande oportunidade de conhecer algo, ou de despertar para algo que vai mudar a nossa vida, que vai, ó Deus, fazer algo novo no nosso viver. Pai querido, faz isso nessa noite. Usa esta palavra abençoada e maravilhosa para despertar-nos, ó Deus, a respeito daquilo que de novo Tu queres realizar na vida da Tua igreja. E o povo do Senhor que crê nisso, diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Quando nós vamos fazer uma receita culinária, nós temos duas coisas importantes para a gente prestar atenção quando vamos fazer uma receita. A primeira coisa a prestar atenção é quais são os ingredientes dessa receita. Você precisa reunir todos os ingredientes necessários para fazer como a receita diz que tem que ser feito. A segunda coisa importante na feitura de uma receita é você seguir o modo de preparo que a receita diz que tem que ser feito. Porque não é apenas ter os ingredientes e fazer de qualquer maneira. Mas também não adianta você fazer do jeitinho que está ali e não ter os ingredientes que a receita diz que tem que ter. Eu creio, queridos, e a palavra de Deus me mostra, não só nesse trecho, mas em vários outros, que passar por lutas e sofrimentos fazem parte da receita de Deus para nos dar grandes vitórias. Porque se não fosse assim, o salmista não diria que com lágrimas a gente semeia, mas com júbilo a gente vai um dia ceifar. Então o salmista não diria, quem sai andando e chorando, ou seja, quem vai semear, muitas vezes tem que ser andando, porque ninguém semeia parado, no mesmo lugar, jogando semente assim para todo lado. O semeador ele vai andando numa reta e vai jogando as sementes. Então a gente tem que caminhar pela trilha desse mundo. Aliás, foi um dos temas que os jovens usaram agora no congresso passado, na trilha, e a gente tem uma trilha para seguir, mas a gente tem que semear nessa trilha. E tem que semear da maneira certa. Mas diz aqui que a gente vai fazer isso andando e chorando. Por que eu estou dizendo isso? Que eu vou pregar nessa noite sobre sofrimento? Não. Eu vou pregar nessa noite sobre o que Deus faz através dos nossos sofrimentos. Como Deus pode transformar algo que hoje te faz sofrer e muito, em algo lá na frente que vai te trazer muitas alegrias e vai trazer a vitória de Deus sobre a sua vida. Não tem como você remover esse ingrediente da sua vida. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas Ele mandou ter o quê? Bom ânimo. Então Ele podia dizer, olha, comigo não. Se vocês tiverem a minha presença na vida de vocês, vocês jamais terão aflições. Ele podia ter dito isso, Mas Ele não disse isso. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outra vez ele disse, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Povo de Deus, o grande problema hoje é que a palavra de Deus, queridos, é um livro de receita. A palavra de Deus é um livro que contém muitas receitas para a gente herdar a vida eterna e alcançar aquilo que Deus prometeu para o seu povo, não só na eternidade, como também aqui. Só que, se nós tentarmos remover esse ingrediente chamado sofrimento, nós não vamos conseguir aquilo que a gente queria fazer.
Eu vou dar um exemplo para você poder entender. Toda boa dona de casa, quando vai seguir uma receita, né, às vezes acontece dela não ter aquele exato ingrediente, aí ela dá um jeitinho, substitui, né, uma margarina por uma manteiga, substitui uma farinha de trigo específica por outra que não é aquela que a receita manda, e no final ela descobre que isso tem um preço, porque olhando para a minha receita depois de pronta, não está igual àquela que apareceu lá na foto que eu queria copiar. Queridos, às vezes acontece conosco como cristãos. Nós queremos remover o sofrimento de qualquer maneira, porque ninguém gosta de sofrer. Mas algumas coisas nós temos que passar. Pedro disse que nós não devemos nos envergonhar se tivermos que sofrer como cristãos. Não se envergonhe disso. Porque sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Mas hoje, queridos, nós temos um problema, é que o mundo diz que nós não devemos sofrer. A filosofia do mundo é: você nasceu para ser feliz. E se alguma coisa está atrapalhando a sua felicidade, remova essa coisa. Por exemplo, se você está vivendo uma situação difícil com o teu cônjuge, e ele está te fazendo sofrer, sua esposa ou seu marido, remova ele da sua vida, remova ela da sua vida. Você não tem que sofrer. Você tem que viver o tempo todo em busca da alegria, em busca do momento feliz. E isso é o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade, querido. Nós queremos cônjuges que façam tudo do nosso jeito, conforme a nossa vontade e que nos agrade. Porque se não for do nosso jeito, conforme a nossa vontade, se não nos agradar, segundo a teologia do mundo, eu tenho que deixar o meu cônjuge, acabar o casamento, divorciar, porque eu preciso ser feliz. Enquanto a palavra de Deus diz que nós vamos semear com lágrimas aquilo que vamos colher depois com alegria. Enquanto a palavra de Deus diz que nós vamos andando e chorando enquanto semeamos, mas voltaremos com júbilo trazendo feixes. Quantos irmãos aqui que já estão no casamento há mais de 20 anos? Quantos? Levanta a mão, quem já tem mais de 20 anos de casado? Eu estou junto desse grupo. Samuel vai chegar lá, né? 15, está quase, né? Mas vou fazer uma pergunta a você. Nesses mais de 20 anos, que vai aí até 25, 26, 28, 30, tem gente que tem até mais, né? Quantas vezes você sofreu, mas permaneceu ao lado do seu cônjuge? Passou de 20? Quem passou de 20, levanta a mão. Quantas vezes seu cônjuge te fez ficar zangado nesses mais de 20 anos? Passou de 50 vezes? Levanta a mão. Tem gente levantando as duas lá atrás. Meu querido, quando a gente tenta remover o ingrediente da receita, alguém diria assim, mas casamento só está dizendo que é só sofrimento? Não, não. Em contrapartida, quem aqui pode dizer nesses mais de 20 anos de casado, que você teve mais alegrias do que tristeza no seu casamento? Agora vou levantar as duas mãos. Mas tem o ingrediente de sofrimento? Tem o ingrediente de sofrimento. Ele faz parte da receita do bolo de Deus para a nossa vida. O problema é que hoje, nós vivemos numa sociedade que é hedonista. Uma sociedade que todo mundo só pensa em si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, primeiro eu, depois eu, sempre eu. E nada mais do que eu. E esse egoísmo, queridos, está levando as pessoas a tentarem remover um ingrediente que faz parte da nossa caminhada. Tem pessoas, por exemplo, que querem filhos que não demandem o seu tempo, que já nasçam prontos e educados. Querido, não tem essa. Quem teve filho e vai criar filho e está criando filho, sabe que é um ingrediente a mais de desafio que leva, às vezes, a muitos sofrimentos. Principalmente no tempo que a gente vive. Porque você tem um filho hoje, você sabe que ele vai estar ao lado de alguém numa escola ou na vizinhança, que você não sabe a procedência dessa pessoa, dessa criança, desse colega, desse amigo, dessa amiga, que seu filho está andando com ele, com ela.
Hoje o seu filho vai para a escola, você fica preocupado como é que vai ser a volta, se a ida, se vai chegar bem na escola, se não vai acontecer um acidente, se não vai ter um assalto porque ele tem um celular e alguém quer levar o celular, e você fica preocupado em casa até a hora que o filho... Antigamente as mães se preocupavam quando os filhos não chegavam à noite. Demorava a chegar à noite. Hoje as mães estão preocupadas se o filho vai chegar de dia. Por quê? Porque são muitos os ingredientes hoje que podem causar sofrimentos na vida de um pai e de uma mãe, na criação de um filho. Mas o que eu tenho visto hoje, queridos? Eu tenho visto pessoas que simplesmente abandonaram tudo. Eu tenho uma pessoa da minha família, um primo meu, que a esposa dele, quando tinha poucos anos de casado, eles tiveram 2 filhos especiais, com uma síndrome. Ela simplesmente viajou para outro estado, se uniu a outro homem e deixou esse meu primo com 2 crianças especiais para cuidar e para tratar, porque ela não quis encarar essa luta. E quantos pais hoje estão encarando a luta de criar um filho, uma filha que tem necessidades especiais? E você sabe que isso faz parte de alguma coisa que Deus vai usar para te abençoar. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade que querem, por exemplo, uma escola que se responsabilize por fazer tudo para os seus filhos. Educar, corrigir, disciplinar. Fazer tudo para que os pais não tenham que fazer quase nada. E às vezes é até uma dificuldade fazer uma reunião, eu estou falando da nossa experiência aqui, fazer uma reunião de pais na escola, porque aparecem menos da metade dos pais que deveriam aparecer. E nós não marcamos reuniões, uma em cima da outra, às vezes são 2 ou 3 por ano. E os pais sequer vêm à reunião. Sabe por quê? Não, a escola vai se virar lá, no final eles vão dar o jeito deles. No final eles vão ter que, prestar o serviço e tal. Eu não preciso me envolver não, que eles se viram. Irmãos, nós vivemos um tempo em que ninguém está querendo dar tempo a ninguém. Nós queremos uma igreja que cuide da vida espiritual da nossa família, de preferência, não fique pegando no nosso pé. Porque se a igreja procura ser eficiente, se a igreja procura se aproximar das pessoas e saber o que está acontecendo e oferecer ajuda, e aí começa a intervir com cuidados, né? Com conselhos. Nós já perdemos vários membros da nossa igreja porque simplesmente nós ousamos aconselhar. Porque simplesmente ousamos a dizer, querido, querida, isso que você está fazendo vai destruir a sua vida. Pronto, foi a senha para a pessoa sair da igreja. Porque se alguém vai me cobrar alguma coisa, se alguém vai, dizer aquilo que eu posso, não posso fazer, dentro da própria palavra de Deus, eu não aceito, porque isso vai me trazer uma carga de sofrimento. Se eu não estou bem e preciso mudar, eu preciso mudar, então eu não quero mudar, eu quero continuar como estou, e se alguém me incomoda, eu vou embora. Eu estou falando, queridos, porque nós vivemos esse tempo hoje, onde o ingrediente sofrimento não faz mais parte da receita do bolo de Deus para muita gente. Muitos cristãos não aceitam ter que passar por qualquer tipo de sofrimento ou lágrimas para obter os resultados que a palavra de Deus diz que nós vamos obter. Quem com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Não, os feixes eu quero. Ceifar eu também quero. Mas semear com lágrimas, não, isso eu não quero não. Para eles o importante é a busca da felicidade o tempo todo. Quanto mais feliz eu for, eu preciso estar sempre feliz. Se alguma coisa não é feliz para mim, eu não quero essa coisa. E aí, a tal felicidade, né, passa a ser uma desculpa para não carregar a sua própria cruz. Ou seja, querido, por que você deixou a sua cruz lá atrás? Porque eu preciso ser feliz. A tal felicidade não passa de uma busca de satisfação do desejo da própria carne. Ou seja, a guisa de eu querer ser feliz, eu vou seguir os conselhos da minha carne, e não aquilo que a palavra de Deus me diz. A tal felicidade passa a ser uma desculpa para andar em desobediência à palavra de Deus. Querido, por que você está agindo dessa forma, sabendo que a palavra de Deus diz uma coisa completamente diferente?
o senhor vai me desculpar, mas eu preciso ser feliz. Os irmãos estão entendendo como é que as coisas estão? A gente quer um bolo, mas não quer seguir a receita do bolo. A gente quer comer um bolo gostoso, mas a gente não quer usar os ingredientes necessários para que esse bolo fique gostoso. Nós queremos escolher os nossos ingredientes, a nossa forma de preparo, e exigimos de Deus que o nosso bolo fique igual ao da fotografia que a receita dele, a palavra de Deus, nos dá. Eu digo isso a você, querido, se você quer o resultado da palavra de Deus, você tem que seguir a receita e os ingredientes certos. E muitas vezes vai passar por vales, por desertos, porque quem vive para ser feliz o tempo todo e agradar somente a si mesmo, nunca vai descobrir o significado de algumas palavras como perseverança. Eu pergunto, alguém que quer ser feliz o tempo todo vai ser perseverante? De jeito nenhum. É aquela pessoa que começa um negócio aqui, se já não está bom, ele já desiste, começa outro ali, se já não está do jeito que ele quer, ele desiste, e assim ele vai desistindo do casamento, do emprego, das amizades, do convívio da igreja, ele vai desistindo tudo, por quê? Porque ele está preocupado em ser feliz, o ingrediente sofrimento ele não aceita. Mas se sofrer como cristão, o que disse Pedro? Não se envergonhe disso. Pelo contrário, nós devemos ter alegria, até mesmo quando estamos sofrendo. Algumas pessoas não conseguem, nunca vão descobrir isso. Quem não quer fazer a vontade de Deus e quer fugir do sofrimento, nunca vai conhecer o significado da palavra amor. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13? O amor supera todas essas coisas. Eu vou fazer aqui um exemplo, né, para ficar mais claro esse entendimento. As pessoas costumam dizer que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Tá? Aí você vai para a porta de um presídio e você descobre lá uma série de mães que estão lá aguardando no sol e na chuva o momento de entrar para visitar o seu filho. Para a sociedade, um assassino. Para a sociedade, um déspota. Para a sociedade, alguém que não tem nem recuperação. Mas para aquela mãe que ama o seu filho, sempre a esperança de que alguma coisa de bom vai vir daquele filho. Mas como passar por esse sofrimento como mãe, se ela não tem esse verdadeiro amor? Eu pergunto, será que alguns crentes hoje estão preparados para vivenciar o significado mais amplo da palavra amor? Porque a palavra amor, querido, quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Porque você não tem um amor condicional. O seu amor é incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Você pode imaginar que quando Jesus estava sofrendo na cruz, o Pai estava soltando fogos de alegria? Você pode imaginar que naquele momento em que seu filho estava sendo cuspido, espancado, exposto, humilhado, naquele momento Deus estava fazendo bolinha de sabão de alegria? Com certeza não. Porque a essência de Deus, o que a Bíblia diz que Deus é? Qual é a essência de Deus? Deus é o quê? Amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, como pai, como mãe, como cônjuge, esposo ou esposa, como amigo, como membros do corpo de Cristo, querido, se nós vamos descobrir o significado da palavra amor, nós vamos descobrir que junto com esse significado vem uma pitada de sofrimento. Para quem vive o tempo todo tentando ser feliz e coloca a felicidade em primeiro lugar,
nunca vai conhecer o significado da palavra fidelidade. Nunca vai conhecer. Porque quem não está disposto a sofrer, jamais será fiel. Jamais vai conseguir ser fiel. A fidelidade, seja ela no casamento, seja ela nos negócios, seja ela na amizade que você tem com alguém, a fidelidade através da nossa convivência em Cristo como irmãos, como corpo de Cristo, queridos, ela envolve sofrimento. Eu vejo pessoas hoje que por pouca coisa, qualquer coisa, uma beiradazinha de insatisfação, não vamos chamar nem de sofrimento, uma beirada de insatisfação, estão chutando casamento, amizade, trabalho, sabe, anos de convivência na igreja, jogam fora mesmo, por uma pitada de insatisfação. Aí eu pergunto, será que uma pessoa dessa está preparada como cristão para sofrer, se necessário for, por amor a Cristo? Não acredito, não. Eu acredito que tais pessoas jamais vão experimentar o significado de palavras como perseverança, amor, fidelidade, gratidão. Gratidão. Esses dias eu postei na internet a palavra gratidão e coloquei um texto. Irmãos, gratidão é um negócio que não tem sofrimento que apague. Porque quando você é grato a alguém, essa gratidão não pode ser apagada pela última frase do texto. Eu vejo pessoas que, eu sou grato a fulano, sou grato a Beltrano, sou grato a Deus, sou grato à minha esposa, sou grato ao meu marido, sou grato ao meu amigo, mas julga a pessoa pela última frase do livro. Que gratidão é essa? Meu Deus! Não, porque às vezes a última frase do livro é uma frase que liga essa pessoa a alguma coisa que ela não gosta. Liga essa pessoa a algum tipo de sofrimento. Exige dela que ela se quebrante e que perdoe. E para perdoar, queridos, quem não quer passar por luta e sofrimento não vai também saber o significado da palavra perdão nunca. Não vai. Por quê? Porque perdão envolve sofrimento. Perdão envolve abrir mão de desejo carnal. Eu vou dizer para você, se a gente perdoar segundo a nossa carne, nós não vamos perdoar nunca. Porque quando alguém faz alguma coisa que merece o nosso perdão, porque se está merecendo o nosso perdão, é porque aprontou alguma coisa. A vontade da carne nunca é perdoar, é sempre se vingar, é sempre endurecer o coração. Então, perdão e gratidão são coisas que andam junto e dependem de, às vezes, que passemos por sofrimentos. A última palavra que eu quero analisar, porque eu teria muitas outras, mas eu quero analisar a palavra obediência. Será que alguém vai poder saber o verdadeiro significado da palavra obediência sem que passe por sofrimento? Enquanto a palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que... O texto diz o quê? Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. O Mestre, o Senhor dos Senhores, aquele que estava presente na criação quando Deus disse façamos, o verbo vivo, a palavra viva, aprendeu a obedecer e aprendeu através do sofrimento. E quem somos nós? Simples criaturas. Quem somos nós, cujo pó da terra nos formou e para ele voltaremos? Que temos a disfarçatez de dizer que vamos aprender alguma coisa, mas não estamos preparados para sofrer. Sofrimento, queridos, e obediência andam juntos. Quantos aqui, quando criança, ou jovem, ou adolescente, você recebeu uma ordem que você não gostou, e para cumprir essa ordem você teve que engolir seco
Ou ela veio do seu pai, ou ela veio de uma autoridade sobre a vida, seja um professor, seja na igreja, onde for, na empresa, no trabalho. Meus irmãos, hoje a gente quer uma obediência destituída de sofrimento. Eu obedeço, desde que não me contrarie. Eu obedeço, desde que seja do meu jeito. Eu obedeço, desde que faça da forma que eu acho que deve fazer. Jesus aprendeu a obedecer, ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, pelas coisas que sofreu. E nós queremos aprender a obedecer sem sofrimento. Que petulância da nossa parte, hein? É o que eu vejo hoje, querido, que tem muita gente que não está preparado para ser crente. Não está preparado para ser cristão. Porque para ser cristão, você vai ter que perseverar. Para perseverar, muitas vezes você vai sofrer. Para ser cristão, você vai ter que amar, porque Deus é amor. Só que o amor traz sofrimento. Para ser cristão, você vai ter que ser fiel. E para ser fiel até a morte, como a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Fidelidade sem sofrimento? Me diga onde é que tem, eu vou lá comprar. Irmãos, eu tenho visto coisas que têm me deixado muito preocupado e entristecido por ver que o povo de Deus quer um evangelho sem sofrimento. Quer um evangelho água com açúcar. Quer um evangelho, vem para cá, porque aqui nada vai dar errado na sua vida. A restauração, querido, da nossa sorte, passa muitas vezes por vales e desertos que nós precisamos atravessar. Ah, como eu queria que Deus restaurasse a minha sorte. Como eu queria que Deus mudasse essa área da minha vida e me desse uma grande vitória. Né? Aí mesmo no Salmo 126, mas agora na parte que a gente não leu do Salmo, que é do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz aí. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Então a nossa boca se encheu de quê? Opa, agora a coisa está ficando boa, bicho. Vai pregando por aí. E a nossa língua de quê? Júbilo. Né? Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso o quê? Oh, que maravilha! Aí você vira a página e diz, os que semeiam com lágrimas e com júbilo se farão. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes. Opa! Então quer dizer que para Deus restaurar a minha sorte, mudar a minha sorte, eu às vezes vou ter que passar por sofrimento, vou ter que semear com lágrimas. Querido, isso é lógico. Isso é óbvio, o texto está dizendo, é claro, mas só que tem alguns cristãos que estão com dificuldade de entender isso. E somente essa restauração de Deus pode produzir a verdadeira alegria no nosso coração. Mas até experimentarmos a restauração de Deus, querido, nós vamos ter que passar por momentos difíceis. Olha o caminho de José. Saiu lá da terra dele, vendido pelos irmãos, colocado dentro de uma cisterna, conspiraram até na possibilidade de matá-lo, porque alguém disse, vamos matá-lo. O outro disse, não, é sangue do nosso sangue, não podemos fazer isso. Vamos vendê-lo como escravo. E ali começou a saga de José. Né? Foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, foi lá ser escravo primeiro, né? Escravidão, trabalhando como escravo na casa de um senhor egípcio. Mas aí ele era garoto bom, garoto, né, culto, sabia somar, multiplicar, dividir. Naquela época quem sabia fazer as 4 operações, querido, era rei. Né? E aí ele começou a administrar a casa de Potifar. Aí ele pensou, poxa, minha sorte está mudando aqui nesse Egito. Porque agora eu já não sou mais escravo, agora eu sou como filho. Eu tomo conta da casa do meu senhor, mas ele me trata como filho. Que bênção! Num belo dia, a mulher de Potifar arma um H para cima dele, tenta seduzi-lo, ele não aceita, sai correndo, a mulher calunia ele vai parar dentro da cadeia. Irmão, que promoção maravilhosa, de escravo
para encarcerado. E isso por misericórdia, porque ele podia ter morrido. Aí alguém pensa assim, bom, se eu estou no lugar de José, para mim, Deus chega. Deus me faz uma promessa, diz que eu vou ser grande, que os meus irmãos vão se curvar diante de mim. Até o meu pai e a minha mãe vão se curvar diante de mim, porque eu vou ser uma pessoa importante. Aí os meus irmãos conspiram, me vendem, eu viro escravo. Aí no escravo eu melhoro, parece que a coisa ficou boa, agora vou parar na cadeia e sem julgamento, querido. Não é assim, você foi parar na cadeia, foi feito um julgamento, você vai pegar 5 anos de cadeia. A cadeia para onde José foi era para apodrecer lá dentro. Aí o que José fez? Chutou o pau da barraca. Quando ele chegou lá dentro da cadeia, ele rodou a baiana, entendeu? Começou a bater em todo mundo, aloprou, entendeu? Disse que não ia obedecer mais ninguém. Foi isso que ele fez? Não. Lá dentro da cadeia, José começou a caminhar novamente. Como é que ele caminhava? Chorando. Mas o que ele fazia? Começou de novo a plantar semente, chorando. Estava doendo, irmão, estava doendo. Caluniado, irmão. Negócio que ele não fez. Começou a plantar semente. E como é que ele plantou semente? Ele plantou semente interpretando sonho, que era o dom que Deus deu para ele. José recebeu um dom desde pequeno de interpretação de sonhos. Mas porque ele interpretou o seu sonho para os seus irmãos, é que ele foi virar escravo. Ele podia estar pensando assim, quer saber? Cansei. Se alguém me perguntar sobre sonho, eu não sei nem o que é isso. Porque onde eu vim parar aqui, com esse negócio de sonho? De repente alguém tem um sonho, ele traduz o sonho, interpreta 2 sonhos, os 2 sonhos se cumprem. Um daqueles moços que saiu da cadeia, porque José interpretou que ele ia ser solto, foi lá para a presença de Faraó teve um sonho, manda chamar José, olha, tem um cara lá na cadeia que interpretou meu sonho, aconteceu tudinho como ele disse. Ele é bom de sonho. Manda chamar esse cabra aqui. Já vai José lá. Aí o Faraó conta o seu sonho. E ele dá o significado do sonho. O Faraó gosta tanto do significado disso. Olha, a partir de hoje você é governador do Egito. Só eu no meu trono vou ser mais poderoso que você. Abaixo de mim é você aqui. Opa! Eu podia falar o mesmo de Daniel, na Babilônia. Eu podia falar o mesmo de Davi, como rei de Israel. Eu podia falar o mesmo de Saulo, que se transformou em Paulo. Eu podia falar o mesmo de muita gente boa na palavra de Deus. Mas não vou falar de ninguém, eu vou falar de nós. O que você está fazendo com os sonhos que Deus colocou no teu coração? Aí eu passei por uns sofrimentos aí, bispo, e estou meio desanimado. José, lá dentro da cadeia, ele se ofereceu para melhorar a cadeia. E o diretor da cadeia, quando viu que ele era bom de administração, botou a cadeia na mão dele. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Bispo, no momento eu estou passando por umas lutas aí, umas tempestades na minha vida, e receoso, eu peguei o talento que Deus me deu e escondi. Entendi. Mas sabe de uma coisa, bispo? Eu sei que meu talento está escondido, eu sei que eu não me envolvo com nada, mas você sabe que eu queria que Deus me desse um bolo conforme a receita? Que a palavra dele diz que eu vou ser cabeça e não cauda. Eu gostei dessa receita, eu quero esse negócio na minha vida. Só que um dos ingredientes desse bolo é sofrimento. Eu vou te dar uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim. Para uns é boa, para outros é ruim. É que as melhores coisas que Deus faz na nossa vida, Ele faz nos dias de sofrimento. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. As bênçãos maiores que Deus nos dá, Ele nos dá, às vezes, no maior desafio da crise. Jó,
Jó. Primeiro perde os filhos todos, um só dia. Junto perde todos os seus animais. Sobrevive um empregado dele para contar a notícia, porque a notícia é ruim, tem que ficar um vivo para falar. Olha, estava lá e veio um terremoto, caiu a casa onde estavam seus filhos, morreram todo mundo e tal, perdeu tudo num dia só, irmão. Logo a seguir, para melhorar a situação de Jó, aí ele fica doente. A Bíblia diz, úlceras do alto da cabeça à planta do pé. É mole um negócio desse, não podia pisar. Tinha ferida debaixo do pé dele. E diz a Bíblia que ele pegou uns cacos, né, de cerâmica e se coçava com cacos, porque nem com a unha ele podia mais fazer, que também estava inflamada. Bom, mas pelo menos restou a esposa, né? Ele não perdeu tudo. É lógico que Satanás nunca leva tudo, ele deixa alguém para dizer para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Entendeu? Porque Satanás deixou a esposa dele viva. Aí o camarada, numa situação dessa, que é crise pior do que essa, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo. Aí vem alguém e fala assim, ô Jó, olha só, teus amigos estão passando por uns probleminhas aí. Você podia orar por eles? Você está de brincadeira comigo, né? Eu, nesse estado, orar por amigo, eles estão muito melhor do que eu. Se eu tivesse igual a eles, eu estava feliz da vida. Se tem alguém que precisa de oração aqui, sou eu sou o miserável dessa história. Foi isso que Jó falou? Jó orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus restaurou, mudou a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Querido, o que você está esperando para fazer alguma coisa diante da tua crise, do teu sofrimento? Aí estou esperando a coisa melhorar. Você sabe quando é que vai melhorar? Quando você se levantar e fizer o que Jó fez. Irmãos, eu descobri desde a minha tenra idade como cristão, que quando o negócio fica ruim, aí é que eu me dedico mais. Quando o diabo range para mim, eu olho para a cara dele e digo, rapaz, você está de brincadeira comigo, né? Eu não tenho medo de cara feia, e Deus disse que eu posso pisar na sua cabeça. Então o melhor que você tem a fazer é sair da minha frente, porque o prejuízo vai ser todo teu, hein? Eu vejo cristãos hoje que por qualquer sofrimentozinho, eu não aguento mais o meu casamento. Eu não aguento mais a minha igreja. Eu não aguento mais os meus filhos. Eu não aguento mais. Que é isso, meu irmão? Você é candidato ao céu? Já está reprovado. Reprovado. Reprovado na prova da perseverança. Reprovado na prova do amor. Reprovado na prova da fidelidade. Reprovado na prova da gratidão. Reprovado. Querido, eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas eu sei que a palavra de Deus está se cumprindo. E tem um povo que vai subir, e tem um povo que vai ficar. E entre os que vão subir, a palavra de Deus diz que eles, pois, os venceram. Venceram quem? Venceram o Satanás, venceram o inimigo. Através do testemunho que deram. Pelo seu testemunho. E porque nem diante da morte negaram o seu Senhor. Irmãos, eu assisti um vídeo hoje que eu fiquei horrorizado. Um cristão, servo de Deus, foi para a rua fazer uns vídeos. E ele perguntava, vem cá, eu estou fazendo uma pesquisa no mundo aí sobre religião e tal, você crê em Deus? Creio. E alguns dos que disseram que creem em Deus, disseram que era evangélico. Aí ele falava com o cara assim, ô fulano, desliga a câmera aí, mas não desligou não, a câmera estava rodando. Desliga a câmera aí, vamos bater um papo aqui. Olha só, eu preciso de umas 5 pessoas que digam que é ateu, por causa da minha pesquisa. Esse vídeo não vai ser rodado no Brasil, ele vai ser rodado lá no exterior, entendeu? Eu te dou R$20 para você dizer que você é ateu, não vai pegar nada para você. Aí voltava a gravar, vem cá, eu fazia a mesma pergunta, não, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu não acredito em Deus. 20 conto, irmão.
20 conto, irmão. Graças a Deus, entre muitos que ele entrevistou, os caras deram uma bronca nele. Pessoal, você está pensando que eu sou o quê, rapaz? Onde que eu vou negar a Deus, rapaz? 20, você está louco? Jesus deu a vida por mim na cruz, eu vou negar porque 20 reais, você está louco? Teve gente que repreendeu ele, mas teve gente que aceitou, depois de dizer que era crente. Aí eu desculpo por que tem tanta gente chutando o balde do casamento, como crente. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que trair, trai. Se tiver que ser infiel, é. Se tiver que ser ingrato, também. Não tem outro jeito, querido. Melhor é chorar com Deus e por Deus do que é se alegrar temporariamente com as finas iguarias do rei e com as alfarrobas de Satanás. Por isso eu digo à igreja, querido, você está sofrendo? Aqueles que sofrem, encomendem as vossas almas ao Senhor, através do vosso sofrimento. Senhor, tu sabes o que eu estou passando, tu sabes que para mim está muito difícil, humanamente a vontade é desistir, mas eu vou confiar em Ti, e eu vou permanecer, porque eu não sou daqueles que desistem, eu sou daqueles que avançam, que prosseguem para a salvação da sua alma. Sofrimentos, queridos, fazem parte da receita do bolo, da vitória que Deus tem preparado para nós como igreja. E se você nesses últimos anos, dias e meses, tem passado aí por algumas lutas que você pensa que não vai resistir, saiba que Deus está com você e Ele vai te dar força para você resistir, desde que você tome uma decisão. Senhor, eu não quero desistir, me ajuda aí, Senhor, eu não quero desistir. Eu quero aceitar o que vem e o que não vem, eu vou aceitar. Se vem de Ti, eu aceito. Alguém poderia dizer, mas bispo, o senhor está dizendo que a gente tem que aceitar todo o sofrimento? Não é todo o sofrimento. Mas você fazer a oração que Jesus fez, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Se for da vontade que a gente sofra um pouquinho, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, como diz a palavra de Deus, então vamos permanecer inabaláveis. E eu quero orar nessa noite por você que tem enfrentado lutas, mas que pode dizer, Senhor, sofrimento nenhum vai me afastar da Tua presença e do Teu amor. Vamos nos colocar de pé? O senhor já teve vontade de chutar o balde? Sim. O senhor já sentiu vontade de chutar o pau da barraca? Também. O senhor já fez a oração de Elias alguma vez? Senhor, toma a minha vida porque eu não quero mais viver? Fiz, irmão. Já houve um momento na minha vida que eu disse para Deus que eu não queria mais viver. Mas Ele falou para mim o que falou para Elias. Ó, vou te consolar. Está vendo esse pão aí? Come. Está vendo essa botija com água aí? Toma. Porque o caminho ainda te será sobremodo longo. Foi as palavras que Deus disse para Elias quando ele pediu para morrer. E Deus o restaurou. E é assim que Deus restaura a nossa vida. Porque Satanás quer que você desista, mas Deus quer que você prossiga. Satanás quer que você não semeie, que você faça bico e não queira fazer mais nada, nem dentro nem fora da igreja. Mas Deus diz assim, não faz isso. Pega o dom que eu te dei e continua andando, semeando. Vai andando, semeando. Mas Senhor, está doendo, estou chorando. Vai semeando, meu filho, vai semeando. Porque eu tenho uma promessa para a sua vida. Lá na frente você vai com alegria trazer os seus feixes. Irmãos, eu estou debaixo dessa promessa. Para ser sincero a você, a única coisa que me sustenta é essa promessa. Porque no mundo tereis aflições, e a gente só olha aflição mesmo. Mas quando a gente olha para a promessa de Deus e sabe que Deus não é mentiroso, você crê que Deus não é mentiroso? Eu creio que Ele não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu estou te convidando para você declarar isso na sua vida nessa noite. Quantos irmãos aqui nessa noite podem dizer sinceramente diante de Deus, Senhor, estou sofrendo, às vezes estou com vontade de parar tudo na minha vida,
mas nessa noite eu vou renovar a minha fé e a minha aliança contigo. Eu quero fazer isso em nome de Jesus. Você que está na luta, na prova, você que o sofrimento, Satanás está dando uma ideia para você, rapaz, não sofre não, mente, não sofre não, larga essa mulher, larga esse homem. Satanás está falando no teu ouvido, sofrer para quê, rapaz? Sai da igreja, volta para o mundo, vai beber. Você não fazia isso antes? Satanás tem um monte de ofertas, como aquela de R$20 para gravar novamente o vídeo e dizer que era ateu. Você tem passado por lutas, eu peço que você saia do seu lugar. A hora está avançada aqui, mas tem hora que a gente tem que vir no altar de Deus. Saia do teu lugar, porque hoje essa palavra veio do coração de Deus para você que está carregando aí um fardo pesado. Você vai deixar esse fardo no altar do Senhor. Você não vai ter que carregar isso não. A gente tem uma cruz para carregar, fardo não. Fardo a gente coloca aos pés do Senhor. E Ele nos ajuda. Amém. Amém. Glória a Deus. Venha, querido, vem para o altar. Vem para o altar. Essa noite é tua. Esse momento Deus preparou para você. Eu já fui, queridos, à igreja algumas vezes, como membro comum da igreja. Que naquela noite eu fui, Deus sabe como é que eu fui. Me arrastando. Vontade nenhuma de ir. Sem força. Mas sempre o Senhor me dava uma palavra que eu saía da igreja restaurado. E hoje isso está acontecendo aqui, né? Mais uma vez. Amém? Eu sei que tem pouco espaço, né? Nossa igreja lá em cima vai ter um espaço maravilhoso na frente. 5 metros por 22. Vai dar para colocar muita gente. Mas aqui a gente tem essa falta de espaço. Eu quero orar com você que veio à frente nessa noite. Senhor nosso Deus, eu sei, Pai, que a luta é grande e que muitas vezes a gente realmente tem aquela brilhante ideia de tentar deletar o nosso sofrimento, usando uma mentira, usando um jeitinho, escapulindo pela tangente, fazendo alguma coisa que não éramos para fazer. Enquanto na Tua palavra nós encontramos subsídios para dizer: continua caminhando, continua semeando, continua fazendo, mesmo que chorando. Por isso, Pai, eu oro a Ti nessa noite, eu peço, por essas vidas que estão no Teu altar, passando por grandes sofrimentos, passando por lutas, provações, irmãos que estão enfrentando verdadeiras crises, e não é só a crise que o Brasil passa, mas existem crises muito piores até do que essa, e acontecem às vezes dentro da família, no círculo de amigos, no nosso ambiente de trabalho, e às vezes até dentro da própria casa do Senhor, na convivência com alguns irmãos. Por isso, Pai, eu oro a Ti, Pai, e creio que nessa noite Tu és o Deus que restaura a nossa vida, o Deus que traz à existência as coisas que não existem para nos dar suporte, para que a gente continue caminhando, semeando e crendo nas Tuas promessas. Por isso, Pai, eu oro, Pai, e peço, restaura, renova, restaura as forças dos Teus filhos. Muda a sorte se for necessário. Talvez hajam pessoas aqui que nessa noite Deus está mudando a tua sorte. Hajam pessoas aqui nessa noite que nessa noite a tua bênção já chegou. Mas há aqueles que ainda a bênção do Senhor está um pouco mais lá na frente. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos, quer sendo agora, quer sendo daqui um mês ou mais algum tempo, dá suporte à vida dos Teus servos, para que eles suportem as aflições e façam como Paulo disse a Timóteo: suporta as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério. Assim, ó Deus, seja na vida dos teus filhos que estão nessa noite no teu altar. Restaura a sorte dessas vidas, da tua igreja, do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Samuel, vem aqui. Karen, vem aqui um instantinho. Eu
quero orar com eles. Eles vão estar conosco aqui, queridos, amanhã à tarde. A Karen vai ministrar a palavra amanhã à tarde e sexta-feira à noite para as mulheres. E à noite os homens vão ser agraciados com a palavra de Deus através do Pedro do Borel, tá? E o Samuel vai estar aqui com os homens também no louvor. Eu quero orar com eles. Queridos, o México não é um país igual ao nosso. O México não tem o tamanho da população evangélica que o Brasil tem. Porque o México é um país ainda de origem, de tradição católica, muito forte, ou seja, idólatra. E os evangélicos que estão lá são em bem menor quantidade, proporcionalmente ao Brasil, que já tem hoje uma população evangélica no total de cerca de 30%, 35% da população, chegando em alguns municípios, como aqui em São Gonçalo, a passar de 50% de evangélicos. Como é aqui, o México não tem essa configuração. Lá na cidade que vocês estão, 5%. Olha aí, olha que diferença, 5%. Você imagina o que é ser evangélico num lugar de 5% de evangélicos, tá? E de uma maioria católica ferrenha, dura, né? Empedernida, misturado com as coisas terríveis que estão acontecendo na humanidade hoje, tá? Então, estenda a mão sobre eles. Pai querido, nós te agradecemos pela vida dos teus servos, porque eles poderiam ter escolhido continuar habitando, morando aqui no Brasil. Mas por motivos, ó Deus, talvez até adversos à sua vontade, eles escolheram estar lá no México. Pai querido, use-os durante esse período que eles estão aqui no Brasil, mas ao retornarem, ó Deus, lá para o México, que eles possam retornar renovados, restaurados, para continuar a missão que eles começaram como marido e mulher, mas como casal de Deus e como família naquela cidade, naquele lugar. Abençoa, ó Deus, o ministério de ambos, tanto na música quanto na palavra, e que eles sejam instrumentos do teu amor, do teu poder, da tua cura, da tua restauração na vida daquelas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Erga as suas mãos antes da gente sair. Senhor nosso Deus, essa palavra não vai voltar vazia, porque ela já começou a fazer aquilo para o qual ela foi designada por Ti. Nós te agradecemos, que amanhã temos uma quinta-feira abençoada, que muitos dos problemas apresentados hoje aqui, mesmo que amanhã ainda estejam lá, mas que eles não afetem mais os Teus filhos, como estavam afetando até a noite de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Antes de você sair, dê um abraço no teu irmão e declare para ele: querido, vença os teus sofrimentos, em nome de Jesus. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta.